Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma operação que eu fiz e que vai me dar em média 1,45% ao mês nos próximos 23 meses. Na verdade, eu já recebi todo esse retorno que eu ganharia durante esse tempo, já está disponível na minha conta. E eu vou falar para vocês como que funcionou, como que funciona esse tipo de operação. E em um momento em que a taxa básica de juros está caindo, tudo indica que deve fechar o ano aí mais ou menos em 11,75%, um retorno como esse, nessa operação que eu fiz, de mais de 18,8% ao ano, parece ser algo bem interessante. Então já deixa o seu like e vem comigo nesse vídeo para eu te mostrar essa operação. Essa operação com opções ela é uma operação bem simples e nada mais é do que uma venda coberta de call. E como é que funciona isso? Eu tenho determinada ação e eu me comprometo a vender aquela ação lá no futuro, em uma data pré-determinada e por um preço pré-estabelecido. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Se você achar que tem alguns conteúdos mais técnicos e difícil de compreensão, eu recomendo que você vá lá no meu canal e confira uma playlist com 6 vídeos em que eu falo sobre a fundamentação no mercado de opções. No caso dessa operação, eu resolvi sofisticar um pouquinho mais ela, porque embora eu tivesse as ações da minha carteira, eu resolvi comprar mais ações para poder dar cobertura a essa operação. E essa minha compra de ações eu fiz também utilizando o mercado de opções e assim eu consegui ganhar um pouquinho a mais também montando essa forma de comprar as ações de forma indireta por meio do mercado de opções. Deixa eu te explicar aqui no detalhe, o passo a passo, como é que funcionou essa operação que eu montei. Bom, então no dia 8 de agosto, essa ação que eu operei, ela estava sendo negociada a R$ 38. E eu fui lá e vendi 600 opções do tipo compra, do tipo call, para 23 meses, ou seja, lá para julho de 2025. E eu recebi nessa minha venda R$ 14 por opção, que deu aí R$ 8.400. E o interessante é que essa venda já caiu na minha conta no dia seguinte. A liquidação de opções ela é em D+1. Então essa minha venda, dessa minha opção de compra, em que me compromete a vender essa ação lá na frente, esse prêmio eu já recebi no dia seguinte. Depois, embora eu já tivesse essa ação na minha carteira, eu resolvi aumentar a minha posição para poder cobrir essa minha venda de call que eu fiz com novas posições. Então no dia 10 de agosto, as ações continuavam ainda na faixa de R$ 38 e eu vendi 600 opções de put para me comprometer a comprar a ação no valor de R$ 40. Isso aí foi para o exercício de agosto do mês passado e cada uma das opções me deu um prêmio de R$ 2,20 vezes 600 unidades. Eu tive um retorno de R$ 1.320. O que aconteceu foi que do dia 10 de agosto até o vencimento das opções, que foi na sexta-feira, dia 17 ou dia 18 de agosto, nessa semana, essa ação ela subiu. Então eu fui lá e vendi mais 600 opções no dia 17 de agosto. E aí dessa vez, como eu queria ser exercido, a ação estava R$ 44 e eu vendi no strike de R$ 45,50. Vendi 600 unidades. Como estava ali muito próximo do vencimento, eu recebi 1,74 por opção, o que deu um total de R$ 1.044. E aí agora vamos recapitular então tudo isso que eu expliquei para vocês utilizando aqui um slide para poder facilitar o entendimento. Então eu vendi 600 call no strike R$ 40 para o vencimento lá para 23 meses em julho de 2025 e recebi R$ 8.400. Vendi também 600 puts no strike R$ 40 para o vencimento do exercício que estava em execução, agosto de 2023, e recebi R$ 1.320. E vendi, como essas opções que eu vendi ficaram muito fora do dinheiro, não iam ser exercidas, eu vendi mais 600 opções de put,
no strike 45,50 para o mesmo vencimento de agosto, eu recebi um prêmio de R$ 1.044, o que me deu ao todo um prêmio de R$ 10.764. No vencimento, lá no dia do vencimento, a ação fechou a 43,74. Então o que aconteceu? Aquela minha put que eu vendi, ela virou pó, deixou de existir. E a outra put que eu queria que fosse exercido, realmente deu exercício, e aí no final das contas eu tive que comprar as 600 ações pelo aquele preço da put, do strike da put, ou seja, 45,50, o que deu um valor total de desembolso de R$ 27.300. Então vamos lá, valor gasto na compra da ação, R$ 27.300. Prêmios que eu recebi, então no total eu recebi R$ 10.764, que corresponde a quase 40%, mais precisamente 39,42% do valor da compra que eu desembolsei. E esse valor que eu recebi de prêmio, eu recebi no dia seguinte, ele já foi liquidado em D+1. Então observe que é como se eu tivesse comprado as 600 ações por R$ 16.536, que é o valor que eu desembolsei, menos aquele valor que eu recebi dos prêmios. Então, no final das contas, é como se eu tivesse pago por cada ação R$ 27,56. Isso sem contar o fato que eu posso utilizar esse valor do prêmio que eu recebi de mais de R$10.000 e aplicar esse valor numa renda fixa que vai me render aí um bom capital durante esses 23 meses. Então, o racional dessa operação é receber esse prêmio e não necessariamente lucrar com a ação. Porque quando eu vendo essa minha opção de compra lá no futuro, eu estou travando o lucro dessa ação caso ela se valorize. Então não estou focando na valorização da ação. Eu quis limitar, fixar esse meu ganho. E a vantagem é que esse ganho que eu teria ao longo desse tempo todo, caso fosse uma renda fixa, todo esse retorno eu já adiantei e já caiu na minha conta e eu posso fazer com esse valor aquilo que eu quiser. Posso investir em outra coisa, posso em renda variável, renda fixa, utilizar esse valor naquilo que eu achar melhor. E agora vamos entender cada um dos cenários que pode acontecer lá em julho de 2025. E basicamente duas coisas que podem acontecer. Ou essa ação vai estar acima do strike daquela minha opção vendida, ou seja, acima de R$40, ou estará abaixo de R$40. Vamos entender o que vai acontecer em cada um desses cenários. E esse entendimento ele é extremamente importante. Toda vez que você montar uma operação com opções, entenda, visualize, tolere todos os cenários possíveis. Então, se a ação estiver acima de R$40, qualquer valor que estiver acima de R$40, eu serei exercido e terei que vender aquela minha ação por R$40. Isso já é algo que eu aceitei quando eu montei essa operação e não tem problema, porque o meu objetivo foi receber aquele prêmio lá inicialmente. E nesse caso eu já vou ter lucrado quase 40% nesse meu prêmio que eu recebi quando eu montei a operação. E agora o segundo cenário é se a ação estiver abaixo de R$40. Nesse caso eu não serei exercido e irei continuar com a ação na minha carteira. Se essa ação cair até 40%, em relação aos R$40, ou seja, se ela cair até R$ 27,56, que foi o preço médio, vamos dizer assim, que eu comprei aquela ação, eu não vou ter nem lucro nem prejuízo. Se essa ação cair mais do que isso, aí sim eu terei prejuízo da mesma forma como eu teria caso eu tivesse ficado apenas com a ação. Então, na verdade, é como se eu tivesse uma proteção. Agora eu tenho uma proteção de até 40% de queda dessa ação. Se a ação cair qualquer valor até 40%, eu não terei prejuízo. Eu só terei prejuízo caso essa ação caia mais do que 40%. Lembrando que, ao longo desse período, caso esse cenário de queda forte venha se concretizar, eu posso montar outras operações com opções para poder amenizar ou até mesmo recuperar esse possível prejuízo. E também eu posso a qualquer momento desfazer essa operação recomprando lá essas minhas opções que eu vendi de call lá do futuro, vendendo as minhas ações, enfim, eu posso fazer várias coisas até esse vencimento. Mas eu quis trazer para vocês aqui uma operação simples, que é basicamente você ter uma ação,
vender umas opções que te comprometam a vender essa ação lá no futuro. Para isso você vai receber um prêmio. E eu aliei nessa operação, e aí um pouco mais sofisticado, vendi algumas opções para poder me obrigar a comprar essas ações que funcionariam como garantia. É importante que você sempre opere de forma coberta. Sempre que você for vender uma opção, que você tenha como marcar com esse seu compromisso. Eu espero que esse vídeo agora traga para você mais conhecimento e que você, quem sabe, se interesse mais em aprender esse tipo de operação e o mercado de opções. Se tiver alguma dúvida, eu recomendo que você reveja esse vídeo, assista a minha playlist com 6 vídeos sobre fundamentação no mercado de opções e se ainda assim permanecer alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em esclarecer de forma que você possa aprender e dar os seus passos nesse mercado de opções. Até a próxima e bora crescer com opções!